Fala galera, beleza? Eu lembro que até há pouco tempo atrás você precisava de muito dinheiro para ter um PC decente que pudesse fazer stream com qualidade boa e poder investir no sonho aí de talvez ser streamer ou até editor de vídeo. Mas, felizmente as coisas mudaram muito e hoje você consegue com R$ 2.500 montar um PC aí que você não vai perder em nada para a concorrência. Talvez um pouquinho de qualidade, mas nada muito grande, tá? Claro que o cara que vai ter um PC de 10 mil vai ganhar do seu PC de 2.500. Mas você vai fazer o mínimo aceitável, que é uma qualidade boa em Full HD, fluido e tudo mais. Então esse aqui é o meu Stream PC, né? A config que eu montei para vocês, tá? Que na minha opinião tem o melhor custo-benefício. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e me ajudasse aí nessa briga, né? Para crescer no YouTube. Vamos lá, galera. Por que eu escolhi a AMD Ryzen? Então, se você conversar um dia com um streamer e tudo mais, ou um editor de vídeo, você vai perceber assim que o que acontece. Quando você vai pesquisar a fundo, você vê que, por exemplo, esse 5 2600, né, esse Ryzen, ele tem vantagens e desvantagens se comparado ao Intel. Qual que seria um Intel que combate com ele? Seria o i5 8400 Coffee Lake, tá? Que é um baita de um processador, ótimo processador. Mas os dois assim, qual que é a diferença entre os dois? Se você colocar mano a mano em games, né, esse Ryzen 5 2600 com o Intel Coffee Lake 8400, a Intel vai levar uma vantagem, tá? Porque o que acontece? Os games eles usam 4, 6, 2 núcleos do seu processador em games. E um núcleo da Intel é mais forte do que um núcleo da AMD. Isso sempre foi assim, tá? A gente sabe que, historicamente, um núcleo, né, o single núcleo, né, que fala, da Intel, mano a mano é melhor do que um núcleo da AMD. Então, sim, se você colocar mano a mano num PF ou no GTA, vai ter lá seus 10, 5 FPS a mais para Intel, porque no game ali é processamento bruto, né? Então eles pegam 4 núcleos, sei lá, o CSGO usa 4 núcleos por enquanto, por exemplo, né? Aí vai 4 núcleos da Intel, ganham de 4 núcleos da AMD e fica aquela briga, né? E a Intel tirando vantagem. Porém, pensa assim, quando você faz uma stream, o que você usa? Usa multitarefa. E qual que é a vantagem da AMD? A AMD tem muitos núcleos. Então se você colocar mano a mano em games, a AMD vai perder, o Ryzen vai perder. Se você colocar uma stream com o mesmo jogo aberto, a Intel começa a perder desempenho, tá? Não vai ficar injogável, não significa que não vai ter stream. Só que a AMD, quanto mais tarefas no Ryzen, né, mais ele vai tirando vantagem. Mais ele vai mostrando que para multitarefa ele é melhor do que a Intel. Então por isso eu optei por um processador da AMD, tá? E não da Intel. Então essa é a explicação, claro que eu tenho que dar uma explicação, mas assim, eu não tenho nada contra a Intel, o i5, tá? É ótimo processador, mas o custo-benefício do Ryzen é muito melhor para stream pelo preço, pelo multitarefa e pelo desempenho que vai ter, que vai ser bem semelhante e vai permitir que você faça várias coisas em segundo plano e tal, sem pesar tanto, tá? A Intel também faria? Faria. O i5 8400 faria. Só que ele vai perdendo um pouquinho mais de desempenho. Então, ao final das contas, se você colocar no papel o preço dos dois, vale mais a pena o Ryzen 5 2600. Então, desculpa por essa explicação longa, mas é para justificar a minha escolha de AMD para o Stream PC que eu vou passar para vocês, tá? E aí, placa-mãe. Qual é o detalhe da placa-mãe? Eu peguei a mais básica para não gastar muito, né? Não ficar muito caro no orçamento. Ela custa aí R$ 369, galera. E ela tem um detalhe. É difícil você achar placas-mãe de entrada que tem algo aceitável, né? Na memória RAM, que puxe assim um desempenho legal. E essa aqui permite até overclocking, né? E ele vai 2600. Deixa eu encontrar aqui para vocês para falar direito aqui, ó. Ele vai até 2600 MHz numa boa, tá? Então uma memória 2667 num Ryzen já é bom, tá? Então uma velocidade, esse PC vai ter uma velocidade de memória boa até, tá? Vai ser 2667, se eu não me engano. Isso já é legal, já puxa algo mais do Ryzen. Se você colocar um 2133, por exemplo, né? Uma memória de 2133, ela não vai forçar tanto o processador. O ideal é que você bote uma 2600 e talvez faça um overclock para 3200 ou 2900, tá? Mas 2667 já fica bom,
tá? Com 2.133 não valeria a pena. Então, foi essa placa-mãe que eu encontrei no preço legal que dá para fazer isso. E ela é a GA A320M, tá? Com 106 avaliações da Kabum. Inclusive, o modelo pro Ryzen, né? 2000, pro Ryzen de segunda geração, é o modelo mais bem avaliado da Kabum e mais vendido. Memória RAM. Então aqui, galera, se você quer chegar nos R$2.500, você vai colocar um pente dessa memória, que ela tem 2.666 MHz, tá? Então ela vai caber bem na nossa placa-mãe. A velocidade e tal vai ficar boa. Mas o ideal é duas. Então eu montei esse PC com duas, só que com duas memórias, né? Com 16 GB, né? Esse aqui é um pente de 8 GB. Se você colocar dois deles, o orçamento estoura. Passa dos 1.500, tá? Dos 2.500, vai para 2.668, né? Então se você quiser gastar 2.468, 2.450, você coloca um pente dessa memória. Mas se você quer gastar 2.668, coloca dois pentes e fica com 16 GB. Ah, mas 16 GB é demais. Para streamer e para edição de vídeo não é não, tá? Sinto muito lhe informar. 16 GB é o ideal para um stream PC e uma edição de vídeo, tá? Se você abrir ali um jogo em segundo plano e um Streamlabs, alguma coisa assim, já fica mais pesado, uma Twitch e tal. Já não é aquela coisa confortável não, tá? Com 8 GB. Então 16 GB é o bacana. Mas para respeitar os R$2.500, teria que ser um pente só. Mas se você puder, leva dois. O que eu posso falar sobre essa memória, tá? Ela está há bastante tempo no mercado, é bem elogiada, você pode pesquisar. E ela é uma das poucas que oferece essa velocidade aqui por esse preço. Então, na minha opinião, vale a pena. Você pode pegar outro se encontrar nesse preço parecido, tá? Lembrando que é um pente de 8 GB e eu recomendo dois. Fonte é complicado. Eu poderia colocar uma da KCAS aqui, né? Mas eu acho que para um PC de stream você vai investir bem, você precisa de uma fonte melhor. Não estou falando que a KCAS da Aerocool não é boa, ela é bem barata e tal, tem um custo-benefício bacana, mas ela foi testada pelo TechLab e não mandou muito bem, tá? Ela foi reprovada nos testes e essa aqui, a Cougar VTC, deu um show, deu aula nos testes, foi muito bem mesmo. Ela foi mais do que aprovada, né? Custo-benefício excelente por R$216. Ela aguentou o tranco, aguentou os testes da galera da TechLab. Então é uma das melhores fontes custo-benefício hoje no mercado. Na minha opinião é a melhor. Então por R$216 vale muito a pena colocar essa fonte num PC. Lembrando que um PC de streamer, o cara tem que optar por uma fonte boa, né? Porque às vezes o cara vai querer streamar quando o tempo não tá legal, tem alguns raios caindo e tal. Aí coloca um filtro de linha junto com essa fonte aqui, protege legal, né? E você tem que imaginar vários cenários também. Não pode queimar nenhum componente, senão o cara fica na mão. Então tem que ser uma fonte de qualidade. E essa aqui é a melhor fonte de entrada, na minha opinião, hoje, tá? Na faixa dos R$200, 216. Placa de vídeo não poderia ser outra, tem que ser a RX 570, tá? A GTX 1060 tá R$850, R$900. Não vale a pena pagar R$150 ou R$200 a mais por 5, 6, 10 FPS a mais, 15 FPS que seja. Essa placa de vídeo aqui ela vai rodar todos os games numa stream em Full HD, tá? É óbvio que nem todos os games e a maioria deles você não vai deixar com todos os gráficos no alto. Você vai diminuir uma coisa ou outra. Você vai diminuir uma sombra, alguma coisa assim, né? Um efeito, a distância, alguma coisa que não deixe tão feio o jogo, mas vai rodar tudo em Full HD. E em Full HD é bonito. O Full HD no mínimo é bonito, galera. Se você já jogou em PC fraco, pega um PC desses que vai rodar tudo em Full HD no mínimo. É lindo. O Full HD no mínimo é bonito. A Netflix que você assiste, o Full HD da Netflix é tudo no mínimo. Ela é uma qualidade básica do Full HD, tá? Não é tudo lá no alto e tal. E é bonito. Então os games também, os games no mínimo no Full HD, eles são bonitos. E essa aqui vai suportar o Full HD. Alguma coisa ou outra você vai ter que mexer. Até no 1060 você teria que mexer algumas coisas ou outras, porque ela ganha por 10, 15 FPS da 570. Só que não compensa, né? Você vai pagar R$15 por cada FPS a mais, sendo que as duas vão entregar quase o mesmo desempenho. Então essa aqui tem o melhor custo-benefício. E ela tem um software aí de gravação da AMD, que não pesa tanto, tá? E ainda mais com esse Ryzen não vai pesar tanto. Você não vai perder tanto FPS quando estiver gravando partidas, tá? E o OBS também, ele exige bastante, o Streamlabs, o OBS, exige pouca coisa, né? De desempenho aí quando você está gravando. Então não justifica o software da Intel, né?
perdão, o software da NVIDIA, assim, é melhor e tal. Pode ser até um pouco melhor, mas não justifica você pagar R$200 a mais só porque tem lá agora eu esqueci o nome, né? Só que eu sei que é o GeForce Experience. É o Shadowplay, né? Não justifica o Shadowplay, porque a AMD tem seu próprio também, e tem o OBS que é gratuito e também pesa bem pouco, são excelentes. Então tem muitas opções e vale mais a pena hoje a 570, tá? O SSD eu poderia ter pego um mais barato, galera, mas não. Eu peguei o Crucial porque o Crucial tem o melhor custo-benefício no momento. Eu inclusive vou comprar um para fazer um unboxing no canal, então se inscreve, ativa o sininho para acompanhar. Ele tem muitas avaliações. E por que ele é o melhor atualmente? Porque ele tem uma garantia de 1 ano, mas galera, ele tem as melhores velocidades de leitura e gravação dos SSDs de entrada, e pelo que eu vi, ele segura essas velocidades por um bom tempo. Então isso é interessante, tá? É um SSD que veio aí para arrebentar com a concorrência, tá? Para arrebentar com a SanDisk, com a Kingston, com a Western Digital. Ele tem hoje o melhor custo-benefício, na minha opinião. Poderia ter pegado uma Data, né? Que é mais barato e tal, mas eu acho que o ideal para o stream PC não é economizar, é ter algo de qualidade, né? Claro que você pode fazer as mudanças que achar interessante. Gabinete, eu achei esse aqui bonito da Pichal, tá? Até um pouquinho acima do preço, mas bem interessante, tá? É o Hunter, né? Só isso. Então, é isso. O PC inteiro, né? Pagando à vista aí as peças, R$ 2.668, com 16 GB de memória RAM, né? Uma velocidade bem aceitável nas memórias, um processador bem interessante que bate de frente com o i5, tá? De 8ª geração, que é um monstro. O i5 de 8ª geração dá uma surra em qualquer i7 de geração passada. Acho que só vai perder pro i7 de 7ª geração, mas não vai perder tão feio. Ele é excelente, tá? E esse processador aqui briga bem com ele, tá? O desempenho em games, assim, como eu falei, né? Se for mano a mano, é uma coisa, mas se for com várias coisas em segundo plano, uma transmissão, uma edição de vídeo, ele é bem mais interessante, tá? Então o PC fica bacana, fica bem montado, fica bonito, vale a pena. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, galera, valeu pelo apoio, fui!